Olá! Começa agora o especial número 100 do programa Gente do Rio. E agradeço a sua companhia todo domingo de manhã, com reapresentação depois do programa Canal Livre. E se você está assistindo pelo nosso canal do YouTube, Band Rio, não esqueça de curtir e deixe um comentário também, porque a gente vai adorar saber a sua opinião. O Gente do Rio hoje está marcando o seu 100º gol. Sim, chegamos a 100 programas. E para comemorar essa data, um convidado especial. Ele é a cara do Rio, camisa 10 da Gávea, um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro e mundial. E nada mais carioca do que o Maraca no domingo, né? E o nosso entrevistado alegrou muitas tardes no Maracanã. Ele é o maior ídolo da nação rubro-negra e reverenciado também por outras torcidas. Eu tenho o prazer de conversar hoje com Arthur Antunes Coimbra, o Zico, o Galinho de Quintino. Muito obrigada pela sua participação, Zico. Eu agradeço muito você receber a gente no seu centro de treinamento hoje. Prazer, obrigado. Eu também sou gente do Rio, né? Você está fazendo 70 anos, você teve uma carreira brilhante, irretocável, criou a marca Zico. Eu sei que você não gosta de falar imagem, quem tem imagem é TV, mas você criou uma marca, né? E isso foi pensado ou isso foi acontecendo? Você queria criar uma marca, pensou, não, eu vou ser o bom menino, o bom jogador, o bom pai, ou foi acontecendo? Nada, as coisas na minha vida foram todas acontecendo. A única vez que eu tentei programar alguma coisa quando eu parei de jogar, deu tudo errado. Eu parei de jogar, eu lembro que dia 5 de fevereiro, jogo no Maracanã. 6 de fevereiro, desculpa. Aí falei assim, vou entrar de férias, porque deu muito trabalho organizar aquele jogo, passei praticamente janeiro inteiro, verão todo organizando. E aí eu falei, vou entrar de férias, quando chegar em março eu, aí preparei o escritório para justamente ter tudo lá, a questão de cuidar da questão de publicidade, né? Ia ter mais tempo disponível, tá? Preparar tudo que eu poderia fazer. Aí, quando está terminando o mês de fevereiro, aí toca o telefone. Lá era a Pepita Rodrigues falando que o presidente Collor queria falar comigo. Aí eu, tudo bem, falar. Aí me convidou para ser secretário de esporte. Aí mudou minha vida inteira. Mas eu te perguntei isso porque no esporte, no futebol, acontece muito, né, dos jovens se perderem, ou um ídolo fazer uma coisa errada, ter uma marca ruim. Você durou esse tempo todo sem acontecer nada, sem uma marca, né? Às vezes acontece, né? A gente procura, né, não... Eu acho que tudo é importante, que tudo aquilo que você recebe dentro de casa, né? Os valores que você aprende a conviver e durante todo o tempo da minha carreira. Então, isso daí não é porque eu tive sucesso que eu ia mudar a minha forma de ser. Então, eu acho que isso tudo, velho Antunes e a dona Matilde trabalharam bem. Dona Tidinha. Dona Tidinha, exatamente. Então, eu acho que isso é o fator de maior importância da minha personalidade, do meu caráter, de procurar fazer as coisas que eu gosto, procurar me entregar de corpo e alma em alguma coisa. Por exemplo, você vai ser secretário de esporte, você tem que tomar muitos esportes, eu não tinha muito conhecimento. Então, você tem que se inteirar bem daquilo para poder você fazer um bom trabalho. Então, eu tenho mania de perfeccionismo. Aprendi com meu pai, vendo ele lá na alfaiataria. E isso faz com que você, numa coisa que esteja fazendo, queira fazer da melhor maneira possível, né? E na época que você jogava, os jogadores não ganhavam essas fortunas, né? Essas quantias assim que a gente não consegue nem imaginar, né? Que ganham hoje. Mas, mesmo assim, você
você empreendeu, você depois que deixou de jogar, você foi treinador, comentarista, empreendeu aqui no centro de formação, né? Qual o conselho que você dá para os jogadores que estão jogando hoje, para que eles tenham, digamos assim, uma vida tranquila e saibam administrar a sua vida, suas finanças? Eu acho que o mais importante é você não contar com o que poderá vir, em sim contar com o que você tem. Fazer toda uma programação, né, da tua vida com aquilo que você tem de real. Então, o que acontece muitas vezes é isso. Você tem no futebol uma renda que ela é altamente diferente de outros trabalhos. Então, se você achar que ao parar de jogar futebol, você vai encontrar em outras áreas a mesma coisa que existe no futebol, principalmente depois que você se torna de uma safra, de uma parte dos jogadores de futebol que teve sucesso, se você achar que parei de jogar, não fez o seu pé de meia, não conseguiu ter um patrimônio, você não vai encontrar outros trabalhos que possam te render... Te remunerem da mesma forma. Remunerem da mesma forma. Então, eu tive até vivi um momento no futebol, que hoje não é mais, você tinha salário e tinha a questão das luvas. Então, digamos que você fosse ganhar hoje, fizesse um contrato de 120 mil por ano, tá? Uhum. Então, o que o clube fazia? O clube pegava 60 e te dava de luvas adiantado, ou em 2 vezes, ou 3 vezes, e te pagava 60 mil em 12 meses. Então, a tua vida, você fazia com aqueles 60 mil de salário. Com aquele adiantamento que você recebia. E com o adiantamento, você tinha condição de comprar um imóvel, comprar um apartamento, uma casa. Eu acho que o mais importante é você ter uma moradia. Quando você tem uma moradia, aí tudo fica mais fácil. Que viver de aluguel é problemático. Agora, gente do Rio, vamos falar do Rio, do subúrbio do Rio, né? Que é muito legal. Você nasceu... Uma delícia. Pois é, você nasceu e foi criado em Quintino, né? Quintino tem a Igreja de São Jorge, aquela alvorada, dia 23 de abril. Tem Coreto, tinha o Papai Noel de Quintino lá, antigamente. Quais são as suas lembranças legais? O que você gostava e ainda gosta de Quintino? Os campos de futebol que tinham, né? Tinha nome? Na Funabem, que hoje é Faetec. Sim. Então, antes era a Escola 15, nosso tempo era a Escola 15. Então, a gente jogava as nossas peladas lá dentro, fazia amizade lá com os alunos, com os inspetores, e a nossa rua era benquista, então a gente tinha sempre um espaço lá pra gente. Tinha um clube na mesma rua, pertinho da praça onde tem o Coreto, tinha o Grêmio. E tinha do outro lado da estação o Vital, que era onde se jogava o futsal. O Grêmio é onde tinha os bailes de carnaval, seja de adulto, seja o infantil. Tinha alguns bailes, algumas festas. E mais à frente, depois foi criado lá o Papai Noel de Quintino, né? O Albano Reis. E lógico que a gente, por viver no futebol, eu procurava saber. Tinha mais ou menos ali uns 7, 8 campos de futebol, toda aquela região. Você já morou em vários lugares do mundo, alguns até com uma cultura muito diferente da nossa, né? Total. Mas você sempre volta para o Rio. O Rio de Janeiro é a sua casa, é a sua paixão? É minha paixão. Lógico que alguns lugares são fascinantes, né? Principalmente a Itália, onde eu fiquei 2 anos e a Sandra queria ter continuado lá. Mas... Você foi muito querido lá. Muito, muito. E ainda sou, modesta parte. Não, ainda é verdade. Eles têm um carinho muito grande. E depois no Japão, né? No Japão, aí a gente... Japão, então? Quando quer um pouquinho de sossego, a gente se manda para lá. Porque lá... pouquinho longe, né? É um pouquinho longe, exatamente. Mas eu ainda, como tenho
compromisso lá com o Kashima, aí eu vou lá 2 vezes por ano. Então a gente fica assim 1 mês, 40 dias e tal, e aí a gente se curte mais, né? Zico, recentemente viralizou na internet um vídeo em que um sujeito filmava uns garotos vestidos de uniforme de futebol e aí dizia: como é o nome de seu pai? Aí, fulano, você joga mais que seu pai? Você viu isso? Você joga mais... Aí chegou, o último era o seu filho. Thiago, era né? o Thiago. Qual é o nome de seu pai? Zico. Você... Aí ele falou, pô... É uma brincadeira. O pessoal lá de Campo Grande são amigos. Eles brincam porque eles têm um evento lá no final de ano, às vezes até no meio do ano, no Costão do Santinho, que o Thiago é sempre convidado. E eles tem o time deles lá, né? E tem os filhos, aqueles pais todos jogam, e o Thiago conhece eles todos. E aí nós fomos lá agora, eu fui lá fazer uma palestra, e eles fizeram essa brincadeira com o Thiago. Isso foi uma brincadeira, mas eu imagino que na sua vida esse assunto deve ter sido sério em algum momento, né? Como é que você lidava? Pô, porque ser filho do Zico, como é que você lidava para eles não terem esse problema de ser comparado, de ter que ser igual a você, melhor do que você? Isso é um problema que acontece em todas as áreas, né? Quando você atinge um nível de exceção. E lógico, eu falei, quando eles queriam jogar futebol, porque todos eles adoram, eu falei, você não posso furtar vocês de não tentarem. Agora, saibam que vai acontecer isso, isso e isso. Vocês vão entrar dentro do campo, as pessoas vão... alguns vão gostar, vão aplaudir, outros vão xingar, outros vão jogar piada. Então, vocês têm que estar preparados para isso. O Bruno, por exemplo, entrou e tal, começou e falou, não estou afim disso não, estou afim de treinar e tal, foi lá para a música. O Júnior, o que acontece é isso, existem algumas pessoas que comandam, que pensam, se eu botar o filho dele para jogar, vão dizer que eu estou protegendo porque é o filho dele. Também não é porque é o filho do Zico que eu vou botar. Então, eles ficam nessa encruzilhada. Tem gente que joga muito menos do que eles, mas que tem oportunidades 1000. E ninguém analisa dessa forma. Quando eles entram, é analisado dessa forma. Então, esse é um problema. Isso é da sociedade, não adianta. Acaba sendo um problema interno para eles também fora, né? Exatamente, também fora. Então, você imagina, o garoto está jogando lá. Aí, o cara tá lá do lado de fora e xinga, assim, sem mais nem menos. É chato, né? Eu me aborreci algumas vezes e tal, então é melhor você não tá. Falei, faz o seguinte, vai jogar nos Estados Unidos, que ninguém sabe quem é, vai jogar lá em outro lugar. Ficou todo mundo tranquilo com isso? Todo mundo tranquilo com isso. Então, cada um tá fazendo a sua atividade, também não tem nenhuma frustração por não ter... conseguido não ter sucesso no futebol. Zico, você jogou também numa época em que a rivalidade ficava dentro do campo, né? Total. Um dos teus grandes amigos foi o Roberto Dinamite, maior ídolo do Vasco, rival do Flamengo. Como é que nasceu essa amizade de vocês? No juvenil, né? Lógico que ela se fortaleceu na seleção carioca, seleção brasileira, desde que a gente está mais junto, mas a gente jogou contra desde juvenil. As mães de vocês eram amigas? Amigas, assistiam o jogo junto. E a minha mãe lá ficava às vezes fazendo crochê lá e tal, entendia muito de futebol e tal, ficava conversando. E a gente acabava os jogos, a gente sempre se encontrava do lado de fora. Então, essa amizade veio... com isso, né? Você chamava ele de Bob, né? Bob é demais. O Bob era um cara espetacular, adorava ele. E lógico que a gente fica com essa lembrança daquele sorriso dele, né? Da tranquilidade que ele passava, né? Então, torci muito por ele quando estava na presidência do Vasco para que desse certo. Então, lógico, foi uma amizade muito, muito fortalecida
E eu acho que a gente nunca precisou falar do outro para poder levar mais de 100 mil pessoas no Maracanã, né? Verdade, não precisava aquela provocação, Provocação, né? exatamente. Falando em provocação, hoje o Gabigol é o ídolo do Flamengo. Embora ele não tenha nascido no Rio, ele é a cara tem a marra, né, do carioca. Mas quando ele foi vestir a camisa 10 do Flamengo, ele fez questão de conversar com você antes. Como é que foi essa conversa e como é a relação de vocês? É ótimo, a relação, de vez em quando, é lógico que ele tem uma vida agitada, eu também, a gente se vê pouco, mas sempre se falando, né, por mensagem. O que acontece é que eu falei para ele na época, né, eu falei, ô cara, você entendeu tão bem o que é o Flamengo que você tem direito de usar qualquer número que você quiser usar. Porque você sabe o que a torcida do Flamengo representa para você, o que o clube representa para você, e você chega lá dentro e faz aquilo que tem que fazer. Gol. Ser um grande gol, além do gol, né? Mas é a demonstração do bom profissional, de querer sempre ganhar, de luta o tempo todo, né? E tem lá o jeito dele de fazer as provocações e tal, mas sempre com muito respeito. Isso, sabe, você não vê ele ofender ninguém, né? Faz lá o gesto, você não vê gestos de ofensa, como a gente viu já muitas vezes. Ele faz lá as brincadeiras dele e tal, e eu acho que muitas vezes está faltando isso no futebol, as musiquinhas que o pessoal cantava. É muito legal, né? Muito legal, eu muito adoro legal. essas Mas musiquinhas do aí, para o momento de hoje virou ofensa, né? A gente tem que viver, dançar conforme a música, né? É verdade. Entendeu? Então, se tem gente que se ofende, é desrespeito, legal, tudo bem. A gente está num mundo de transformação. Cada hora, né, tem alguma coisa diferente. Vamos nos adaptar à realidade. Mas ofensa às pessoas nunca é legal. Fique com a gente, que o Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje, no 100º programa, numa entrevista especial com o carioca de Quintino, Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Você é querido, muito querido, e eu tenho um presente para você do outro lado do mundo. Mas não é do Japão, não. Da torcida do Flamengo da Austrália, a Flaose. Tem um presente aqui para você, ó. Oh, legal. Flaose. Boa. Estive lá uma vez, estive lá em... A minha filha mora lá, ela Adelaide, né? Ela é dessa torcida aí. Legal. Essa camisa não é dela não, né? Não, é pra você, ué. Ó, tá boa. Depois eu mando uma foto pra você. Eu boto a camisa. Tá legal. Os caras viram minha foto lá no meu Instagram, viram o tamanho da barriga, mandaram uma... Legal. Mas tá bom. Obrigado. Desde 1996, você tem esse centro aqui de treinamento para jovens e crianças. Qual é o objetivo seu aqui? É formar jogadores de futebol profissionais ou é formar cidadãos para a vida, independente da profissão que eles escolherem? Cidadãos para a vida. Porque eu, quando pensei em criar aqui esse centro de futebol, que eu consegui esse espaço, que era tudo mato e lugar que... 96, pântano imagina. E tal, 95. Foi 95. Ah, foi 95? 95, 20 de janeiro de 95. Quase meu aniversário. E aí, o que eu sentia? Eu tinha um time de garotos, quando eu operei o joelho, que eu fiquei muito tempo parado, o Edu tinha feito um time de garotos, nova geração, e eles jogavam todo sábado. E aí o Edu teve que ir pro Iraque. Eu falei, pode deixar que eu tomo conta. E eu passei a tomar conta. Só que a gente tinha muita dificuldade, não tinha campo de futebol aqui na região
da Barra, do Recreio. E aí eu botei na cabeça, eu vou criar um centro de futebol para ter campo de futebol aqui. E consegui esse espaço, né? E comprei, fiz esse centro de futebol e aí criei a escola de futebol. Então, qualquer um podia vir aqui jogar e tal, e era só se matricular. Eu cheguei a ter, no primeiro ano, quase 1.000 crianças aqui. E só tinha 2 campos, depois é que eu consegui outro espaço para aumentar. Então, o objetivo sempre foi esse, porque formar jogadores, você tem uma quantidade de clubes, né, para fazer isso. Agora, aquele espaço que às vezes os pais querem colocar para as crianças praticar um esporte, sem estar pensando em ser jogador, não, tinham poucos. E aí o objetivo foi esse. Então por quê? O esporte, como o futebol coletivo, ele ajuda em tudo, porque todo mundo pode participar, né? Talvez o obeso é que tenha mais dificuldade, mas ele tem dificuldade em todos os esportes, né? Então, é o branco, o negro, é o amarelo, é o religioso, o não religioso, é o alto, é o baixo. E você tem também que ter disciplina, pensar lógico, no coletivo, não, né? Isso, conviver em grupo. O futebol tem a disciplina, tem o regulamento, você tem que respeitar os professores, o árbitro. Então, tudo isso te ajuda quando você sai dali e vai para qualquer outro trabalho. Que você vai ter que conviver com as pessoas. É verdade. Não é só para ir para o futebol. Então, esse é o nosso objetivo. A nossa metodologia, até hoje, é essa. É a formação do cidadão, inclusão, menino com menina, pessoas com alguma deficiência, se quiserem, puderem Quantos alunos tem hoje aqui? Hoje nós estamos com uns 250 alunos. Mas temos quase 40 núcleos espalhados pelo Brasil, né? Então, você tem aí, aqui, mesmo fora daqui do Recreio, tem alguns núcleos, Vitória tem outros núcleos, Juiz de Fora tem núcleo. Agora vou inaugurar em Ponta Porã, né? Tive... Muito bacana, o esporte tem essa característica muito importante, né? Exatamente. Então, é muito gratificante você ver os pais acreditarem, matricularem os filhos, lá. A gente tem alguns núcleos sociais, né, que a gente faz parceria e os meninos não pagam mensalidade. E tem uma coisa, aí você vê, se o garoto tem talento, quer ir para o futebol, com o meu nome, a facilidade que a gente tem de entrada nos clubes, quero fazer um teste no Botafogo. Vai lá e a gente, dá uma chance aí, dá uma olhada e tal, no Flamengo, no Vasco, no Fluminense. Então, muitos garotos a gente vê, o moleque tem talento, agora tem que saber lapidar. A diretoria continua sonhando com o estádio próprio. A gente aqui acha que deve ser o estádio Arthur Antunes Coimbra, o Zicão, né, como Jorge Cury te chamava. O radialista Jorge Cury, né? Você acha que o estádio é uma prioridade para o Flamengo? Olha, eu acho que poderia ser uma prioridade em relação a jogos de médio porte, tá? Você não acho, tendo o Maracanã, com uma outra forma de gestão, né? Para poder você preservar principalmente o campo. Agora, não é só o Flamengo jogar lá, tá? É você criar uma condição que todos possam jogar, mas, lógico, quem tem o estádio como o Vasco, como o Botafogo, tem a condição de fazer uma gestão para eles, é lógico que para eles vão render mais se eles usarem ali. Agora, o que acontece é você ter um número absurdo de jogos que aí não há campo que resista. E você não fazer um estádio para 70 mil pessoas no Rio de Janeiro, tendo Maracanã, eu acho que seria um absurdo. Quando seu passe foi vendido,
para o Udinese. O Moraes Moreira fez uma música para você, né? Como é que vão ser os meus domingos agora, sem o Zico no Maracanã? Muita gente, aliás, deve ter lamentado isso, né? Como é que foi essa fase da sua vida? Foi complicado, né? Eu acho que a gente sente, principalmente que foi uma música feita com o coração dilacerado, né? De um torcedor. Então a gente vê claramente o que representa o torcedor na vida da gente, né? Mas o que representou para você sair do Brasil naquela época? Como é que foi? Contra a vontade, porque eu não tinha nenhum motivo para sair do Flamengo. Mas ali tinha uma questão contratual que, se eu não saio naquele momento, o Flamengo não ia ter direito a mais nada se ele renova o contrato comigo por mais 2 anos. Então, foi uma oportunidade que o presidente, e aprovado pelo Conselho, eles viram, se não vender ele agora, daqui a 2 anos ele tem passe livre, e que naquela época, a lei do passe era o seguinte, você tinha que ter, para ganhar o passe livre, tinha que ter 32 anos e 10 anos de clube. Então, quando eu completei 30 anos, eu completei os 10 anos de clube. Os 10 anos de clube. Não, os 10 anos não. Eu completei, se eu assinasse por 2 anos, quando eu chegasse com 32 anos, eu completava os 10 anos de clube ia ter o teu e passe. a idade, exatamente. Então eu teria o passe. E aí o Flamengo, eu podia muito bem ficar no Flamengo, continuar, mas também podia ter o direito de liberdade de escolher o que eu quisesse, né? Então aí... temos que vender. O Viu Metal falou mais alto, né? O Viu Metal falou mais alto. Como é que você vê agora esse domínio dos técnicos estrangeiros aqui no Brasil? Olha, eu não posso falar muito não, porque seria leviano da minha parte, porque foi um treinador estrangeiro que me colocou no time do Flamengo. Um paraguaio, Freitas Solis, que me deu a primeira oportunidade no futebol profissional do Flamengo. Então, eu não tenho nada contra treinador estrangeiro. O que eu acho é que o futebol brasileiro tem treinadores competentes. Eu acho que isso serviu de alerta para esses próprios treinadores, de que tinham que dar um pouco uma guinada naquilo que estavam fazendo, dar uma atualizada no que é o futebol de hoje, para ter esse espaço. Nós temos aí 2 estrangeiros que tiveram sucesso. Agora, quantos estrangeiros não tiveram sucesso? Entendeu? Então, tem que saber. O futebol brasileiro ganhou 5 Copas do nem Mundo o céu, nem a terra, né? Exatamente. Se o cara é bom, não importa a nacionalidade dele. Agora, não pode trazer só porque um de uma nacionalidade deu certo. E essa estratégia de botar o Diniz para arrumar o time enquanto não, o Carlo Ancelotti... Não, é um desgaste desnecessário. Eu acho que o Ancelotti não tem nada acertado com a CBF. Entendeu? Eu acho que quem conhece Fake news? Quem conhece ele sabe que ele não vai assinar um contrato com dois contratos. Então, eu acho que a seleção brasileira cometeu um grande erro, né? A seleção brasileira não pode ficar 1 minuto sequer sem treinador. É verdade. Tá? Por tudo aquilo que ela representa no mundo, na história do futebol. Tite anunciou em alto e bom som que ia sair. Todo mundo já sabia. Então, a CBF eu tinha que ter um nome. Acabou a fase do Tite. O Tite, obrigado, foi ótimo, maravilhoso e tal, isso aqui lá. Dia seguinte, o treinador da seleção brasileira é fulano de tal. E acabou, e bota lá, certo ou errado, você tem um nome ali. Esse nome vai fazer o seu trabalho. Eu sou a favor da meritocracia. Conquistas, passagem por momentos de dificuldade. Então, a gente tem gente que ganhou Libertadores, Brasileiro, Estadual, Copa do Brasil. Tem muitos treinadores aí. Então, pegou vem cá, o cara vai ser o treinador da seleção brasileira.
deu certo. Quantas vezes? Na Copa de 2002, quando nós ganhamos, nós tivemos 3 treinadores antes do Filipão. Não deu certo. Pô, teve a chance de trabalhar. A CBF tem um curso da formação que hoje você é autenticado pela UEFA. Você só pode dirigir qualquer time na Europa se você tiver o curso da CBF. E você faz esse curso para desprestigiar o treinador brasileiro. Então, eu acho que é um negócio meio contraditório, né? Nós estamos em pleno período do Mundial Feminino. A maioria das jogadoras de futebol, mulheres, claro, reclamam com toda a razão da falta de estrutura, né? O que você acha? Como é que você acha que podia mudar essa realidade delas terem mais estrutura? Eu acho que eu hoje estava falando sobre isso, porque quando eu fundei aqui em 95, eu tinha uma turma de meninas, tinham 70 meninas inscritas aqui, 95. E quando elas completavam 16, 17 anos, elas não tinham para onde ir, porque não tem time, não tinha como competir. Aí elas paravam. Então, o que eu acho é que hoje, finalmente, a mídia conseguiu dar espaço para o futebol feminino. É aproveitar isso. Quanto mais mídia, as empresas vêm. Vindo as empresas é que vão ajudar. Né? É criar um mecanismo com empresas para que os clubes possam, porque é preciso ter... O futebol, ele só vai quando você tem a camisa de um time, que o torcedor possa, seja masculino, feminino, vôlei, basquete, o torcedor quer a camisa, ele quer torcer para a camisa do time dele. Então, é preciso fazer isso, né? Que os times, os grandes times também possam aproveitar esse momento e tentar criar, tentar pegar patrocinadores que possam ajudar a que eles possam fazer grandes times para fazer grandes campeonatos. Porque não pode você... é uma Copa do Mundo, aí pega jogadoras tudo de outro lugar, que estão em outros países. Então, hoje nós já temos pelo menos um campeonato brasileiro aqui que tem times de camisa disputando. Então, vamos para o nosso ping-pong final. Seus momentos de lazer, qual o cantinho que você gosta no Rio de Janeiro? A praia ali, apesar de que eu estou sem ir há muito tempo. Qual praia? A Praia da Barra, ali no Barra Mares, onde eu jogo meu vôleizinho. Uma figura que é a cara do Rio. Sérgio Cabral. Música preferida? Pai. O pai. Música preferida? Meu Deus, do Gonzaguinha, cantada pelo Fagner. Guerreiro Menino. É linda. Cantor ou cantora? Fagner. Benjó. Benjó. Benjó também fez música para você. Fez. Filme preferido? E eu tive o privilégio de ver de primeira mão ele entrar no vestiário depois do jogo, num Fla-Flu. Ele entrou cantando, falta na entrada da área, adivinha quem vai bater? O camisa 10 da Gávea. O refrão estava pronto. Tá cantando bem, Zico. Comida que mais gosta? Feijoada, da Dona Matilde. Mas feijoada é meu prato preferido. Se você pudesse bater um papo com uma figura histórica, viva ou morta, quem seria? Frank Sinatra. O que você faria se só te restasse um dia? Beijar muito. Eu sou beijoqueiro, então... Ia ficar beijando a Sandra às 24 horas. É uma boa opção. É uma boa opção. Um sonho. Aí eu fui realizado, era jogar com a camisa 10 do Flamengo. Muito obrigada pela sua entrevista, uma honra um prazer. Enorme obrigado, ter te entrevistado. Mônica, beleza, obrigado Muito por você ter obrigada. vindo aqui. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá, um beijo.